Lucas capítulo 16, versículo 22, fala que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Iremos falar nessa noite sobre a morte, a realidade da morte, porque a morte é uma realidade. E com a morte vem as suas consequências. O que vem depois da morte? Muitos dizem saber, outros dizem não sei. A ciência ainda tenta descobrir se há vida depois da morte. Há vários estudos, várias pesquisas e nada encontraram. Mas sabemos de uma realidade. Que a morte pode vir a qualquer momento. Não sabemos o dia e nem a hora. Temos apenas 3 horas para meia-noite. 3 horas para nós pensar no que foi feito hoje. O que nós realmente fez, a nossa vida, o que nós fizemos até hoje valeu a pena. O que é que nos falta? E como se diz lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz que hoje é o dia o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Porque o seu amanhã só pertence a Deus. E vou falar aqui o que acontece quando a gente deixamos as coisas para mais tarde. Há muito tempo, na nossa cidade, a gente ia fazer visitas, ia fazer evangelizações em hospitais, fazia pregação em pessoas doentes. Tinha pessoas um simples ponto da morte, e a gente perguntava a ela: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E ela dizia: hoje não. Meu coração está dizendo para não aceitar agora. Eu não estou sentindo no meu coração que devo aceitar Jesus agora. Muitos perguntam: mas eu aceitei Jesus desde que eu nasci. Mas aceitar Jesus é aceitar, seguir a palavra dele, andar nos caminhos dele e crer que ele morreu para nos salvar e que só ele pode nos dar a salvação. Porque a palavra diz que por ele, porque dele e por ele é que foram feitas todas as coisas, e para ele. A palavra aqui em capítulo 19, vamos ler essa história do rico, Lázaro. A palavra diz o seguinte: ora, havia um homem rico, vestido de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Ele era um homem muito rico e que se vestia bem, Se vestia bem, era famoso. Continuando no capítulo 20, dizia: e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de ragas a portas daquele, ou seja, comia as migalhas do rico, e desejava se alimentasse com que as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam lamber as suas chagas, ou seja, as suas feridas. Ele era ferido, vivia na porta do rico, ele comia da migalha que o rico trazia. Versículo 22 fala aqui, vamos chegar agora no texto-chave. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos seus anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe de Abraão e Lázaro no seu seio.
Lázaro teve um destino. Mas a Bíblia não diz que Lázaro foi ao céu. Lá a Bíblia fala que ele foi ao seio de Abraão. E lá onde estava Abraão, dava para ver o inferno. Ele conseguiu ver o rico. Lá o rico viu Lázaro e Abraão. O que aconteceu com o rico lá no inferno? Ele ergueu-se os olhos, porque ele estava em tormento. Eles tinham visto, e olhando lá, ficou lá olhando Abraão e Lázaro de boa. E mais para frente vamos ver que aonde estava Lázaro tinha também um pouco de água. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda-te Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. O rico estava atormentado. Ele pediu para Abraão que Lázaro pegasse um pouco de água, molhasse o dedo e colocasse na sua língua. E tão grande era o sofrimento dele. Era chamas, era fogo. E disse, porém, Abraão a ele: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tuas vidas, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Lázaro, embora que Lázaro seja um homem pobre, ele sempre foi íntegro, ele sempre agradeceu a Deus, não temeu a nada, enquanto o rico só luxava, pegava seu dinheiro, todos os bens que ele teve, foi numa vida de fartura, enquanto Lázaro sofria. E a recompensa dele após a morte, por não ter se arrependido, para onde é que ele foi? Foi para o inferno. E lá no inferno ele estava o quê? Atormentado. Parando aqui, eu vou contar uma história de um homem que fez uma viagem lá para as cataratas do Niágara. Ele fez um passeio por lá e ele viu um filhote de um boi, um bezerrinho morto, pagando pela água, descendo. Aí veio uma brute, faminta, preparado para a sua presa, se aproximou, agarrou suas garras ali e começou a saborear a sua presa, que era o bezerrinho morto. E passando horas ali saboreando, aí de repente ele viu a cachoeira logo à frente, que ia descendo. E quando veio, ele tentou escapar e suas garras ali presas, não conseguiu. Ele tentou, deixou para a última hora. Ele viu que estava perto, mas deixou para sair bem no finalzinho. O que aconteceu com a brute? Morreu. Morreu porque depois deixou para depois. Na hora que ele viu que viu uma cachoeira e pudesse sair um pouco antes, ele tinha se salvado. Mas ele resolveu estar experimentando as coisas boas, em vez de correr atrás do que realmente importa, atrás de salvar a sua vida. Ele jogou tudo fora para viver uma vida boa. A mesma coisa foi o que aconteceu com esse rico aqui. Tudo que é bom é o certo, né? A mesma coisa aconteceu com o rico. Ele luxou, teve uma vida boa, Enquanto Lázaro teve uma vida miserável, cheia de feridas, que os cachorros chegavam lá, lambiam suas feridas. E ele não teve nem a necessidade de ajudar Lázaro. Deixava ele sofrer. E não é só isso. Tem algo importante também que nós devemos fazer, é zelar pela nossa família. Pelo próximo também.
Versículo 26 fala o seguinte: e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Quando foi que ele se lembrou da família? Quando estava no inferno. Quando já estava sendo atormentado. Muitos dizem, a salvação é individual. Eu vou fazer o meu lado. Vou deixar os outros seguir a vida deles, enfim. Não vou falar a verdade, não vou fazer nada, não vou pregar. Então os outros podem se ferrar indo para o inferno, ser atormentado. Né? E você não faz nada. Mas o certo é pregar o evangelho. Mas como não tinha nada para fazer, então o que Abraão fez? Ele pediu, o rico chegou lá, ele pediu para Abraão para que mandasse alguém à casa dele, à casa do pai dele, né? Pedir que alguém desse testemunho aos 5 irmãos deles, a fim que também não vá parar no mesmo lugar que ele parou, para que faça diferente, que dê valor à vida que tem, antes que seja tarde. Porque ele já sabia, ele reconheceu que ele já era tarde para ele, e que ele era o castigo dele, e não tinha mais nada o que fazer. E Abraão lhe respondeu, falando, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos foste ter com eles, arrependiam-se. Iam. Ele falou para Abraão que os testemunhos que os vivos estão dando aqui não servia, porque eles eram muito orgulhosos, não iam acreditar. Era necessário que isso aí fosse alguém que já tinha morrido e ir lá pregar para eles. Assim eles vão ouvir. Assim é o mundo de hoje. A palavra de Deus está tão esquecida que ninguém quer saber da palavra de Deus mais. Ninguém quer conhecer a verdade. As pessoas estão procurando o seu próprio meio de se salvarem, achando que fazendo caridade vai salvar. Se salvar. E de certo que as obras que a gente faz aqui na terra não salvam ninguém, né? Não salva. Só há um caminho, a palavra de Deus fala, que é Jesus Cristo. Só Ele pode salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? João 14, versículo 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, Ele é o único meio de ir até Deus. Nós devemos andar nele. Ele é o caminho. Seguir aquele caminho e até o fim. Seguir as suas ordenanças, os seus mandamentos, as suas orientações e seremos salvos e cremos. Voltando ao texto, versículo 31, para finalizar aqui a história, ele fala, porém, assim, porém ele disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Abraão falou para ele que mesmo se ele não está ouvindo, aqueles que o Senhor enviou
para enviar a palavra de Deus, para eles que se arrependam antes que seja tarde, que eles façam algo bom na sua vida. Porque não sabe o dia nem a hora que eles vão morrer, a qualquer momento eles podem morrer. E para ir para aquele lugar. Sabe que está vivo agora, mas... E ele falou, se ele não ouve os vivos, imagine quem está morto. Não vai ouvir. Eles não vão ouvir. O coração do ser humano hoje É duro. está duro, está preso em tecnologias, está preso em ciência, está preso no seu próprio senso, no seu orgulho. E o orgulho não vai levar a lugar nenhum. Voltamos lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim: porque diz, ouviste em tempo aceitável, e socorriste no dia da salvação. Eis que agora é o tempo aceitável, e eis que agora é o dia da salvação. Paulo estava repreendendo os coríntios, porque essa igreja ela estava tendo muito orgulho. Era uma igreja muito orgulhosa, andava pelos seus caminhos e não pelos caminhos de Deus. E Paulo ele falou para eles que Deus ouviu ele no tempo aceitável, socorreu ele no dia da salvação. Muitos ali foram salvos, mas ele repetiu novamente que só hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de você correr atrás da vida eterna. E por vida eterna, você não vai perder a sua salvação de maneira nenhuma, porque a vida foi dada eternamente. Você não perde. Então, a morte é uma realidade e a morte vem para todos. Não há para onde escapar da morte. E o que somos nós, né? Para onde vamos após a morte? Nós vamos voltar para o pó. Em Daniel, abrimos nossa Bíblia no capítulo de Daniel, capítulo 12. Vamos ver o que existe realmente, o que acontece quando nós morremos. Muitos dizem que quando nós morremos iremos para o céu, nós iremos logo para o inferno, e a Bíblia não ensina assim. Vou procurar aqui, Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. Fala o seguinte: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos seus filhos e do seu povo, e haverá um tempo de angústia, ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Isso é o que nos reserva. Mas só que não vai receber isso é a pessoa, né? Nós iremos morrer, iremos ser sepultados, iremos descansar o nosso espírito e aguardar o grande dia. Em Provérbios fala que ninguém subiu
ao céu senão aquele que de lá desceu. Romanos fala. Não há ninguém no céu a não ser Jesus Cristo, porque foi ele que desceu de lá e subiu. Todos que morreram continuam na terra, estão descansando seu espírito. Tanto aqueles que resolveram seguir um caminho bom, o caminho da luz, o caminho da verdade, tanto aqueles que não escolheram o caminho do orgulho. Do próprio orgulho, né? Escolheram o seu próprio caminho de se viver achando que vai levar uma vida boa. Achando que as pequenas obras que eles fizeram foram alguma coisa para Deus. Não foi. E muitos, que eu tenho a dizer hoje aqui, é que muitos pensam que tudo o que fala de Deus leva a Deus. Às vezes, muitos usam a palavra de Deus para se enriquecer, enquanto a palavra de Deus fala que a gente devemos agir de forma gratuita. Só agradecer, né? E o meu trabalho aqui é nada mais, nada menos do que servir ao Senhor e cumprir uma das suas ordens, igual Paulo fez. Igual a ordem que ele deu a todos os seus discípulos. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, o que Paulo diz. É o meu dever também. Capítulo 9. Capítulo 15, 16 e 17, 18 e 19. E fala o seguinte, capítulo 9, versículo 15, 16, 17, 18 e 19. Ele fala o seguinte no capítulo 15. 14, vamos começar do 14. E assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto, para que assim se faça comigo, porque melhor me fará morrer do que alguém fazer vã estas minhas glórias. Porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois a mim importa essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispersação me é confiada. Logo que prêmio tenho, que evangelizando propõe a graça, de graça. Logo que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar mais, ainda mais. Paulo aqui ele falou que não tem vergonha, ele não se envergonha de evangelizar, de pregar o Evangelho. Ele sabe que para ele, para nós, que é uma ordem que Jesus deu. No versículo 14 ele fala, assim ordenou também o Senhor. Nós temos essa ordem de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. E que a gente devemos pôr isso de graça. Nós não devemos cobrar nada. É o que ele fala no capítulo 18. Logo que prêmio tem, que evangelizando propõe o Evangelho de graça, para não abusar do meu poder no Evangelho. É o que as pessoas estão usando. Estão pegando a palavra de Deus, estão negociando. Em vez de falar a verdade, estão usando a palavra de Deus para ganhar para si. Poder sobre si, só que eles não têm isso. Eles estão se gloriando. Tem muita gente dizendo, sou pastor, está curando muita gente. Tem pastores aí que estão dizendo, tem um apóstolo que está dizendo aí que está curando até o coronavírus. Eu estava vendo ontem aqui na internet, um pastor, um cara chamado apóstolo da Igreja Mundial do Reino de Deus, diz que está curando coronavírus, que vai na área, está cobrando
no valor de R$ 140 Aí eu pergunto, para curar as pessoas. se ele é maior que Deus para fazer essas coisas. Primeiramente, que no dia de hoje não existe mais apóstolo. Pois é. Depois de João, as escrituras se cessaram, não existe profeta, não existe mais nada. Porque se fosse continuar, já tinha Apocalipse, tinha mais livros para surgir, e até o dia de hoje, mas se cessaram com os apóstolos. Os apóstolos vieram aqui para levar o evangelho àqueles que não conhecem. As pessoas e o mundo está aí, ó, está acabando, muito não reconhece ainda o que foi feito. Em Romanos capítulo 1, capítulo 1 diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separando para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, nas quais aqui nasceu da descendência de Davi e segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito Santo, o Espírito de satisfação pela ressurreição dos mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebeu a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os agentes pelo seu nome, entre as quais saís também vós para seres de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados de santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai e Pai do Senhor Jesus Cristo. Para ser apóstolo era necessário, irmãos, receber esse título do próprio Jesus Cristo. Era necessário ver Jesus Cristo depois da sua ressurreição. E Paulo viu Jesus Cristo 4 vezes. 4 vezes ressuscitado. A primeira foi a visão que ele caiu no cavalo, que ele ficou cego. Outra vez Paulo viu ele em visão, em sonho. E teve a vez que ele subiu ao céu, viu a visão do céu e foi posto um espinho na carne para que ele não se glorie, não se exalte porque viu o céu. Em Hebreus, capítulo 1, temos o exemplo de Deus, que ele fala, e só por ele tem falado. Olha o que ele fala aqui, ó. E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, e a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor de sua glória e sua expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O escritor do livro de Hebreus está falando que Jesus veio ao mundo, pregou de várias maneiras ao povo de Deus. Ele não escutou pelos profetas, ele anunciou ainda nesses últimos dias, e muitos pelo seu Filho, que herdou o trono, o qual também fez o mundo, e as pessoas ainda não reconhecem, e hoje utiliza de vários servos de Deus para pregar para nós, e muitos estão usando para fazer mangação da palavra de Deus. Exatamente. Prega o que não acredita. Romanos capítulo 6, capítulo 1 e 2, fala o seguinte: que diremos, pois permaneceremos no pecado para que graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Muitos que se dizem pastores dizem que está morto para o pecado, mas continua vivendo no pecado. Como?
pegando a palavra de Deus, Mas não trouxendo a palavra de Deus. Mas não acredita no que fala. Exatamente, ele vive no pecado. Pratica a iniquidade. Muitos pastores estão usando a palavra de Deus dizendo que o vinho que Jesus fez era um vinho alcoólico. Como é que um vinho pode ser alcoólico se foi feito da água? A Bíblia não fala que foi feito do álcool. Ele pediu água. Aquele vinho ali era um suco de uva. Antigamente o suco da uva era considerado como vinho. Se fosse um vinho com água, ele dizia, foi feito um vinho fermentado, mas era um vinho de boa qualidade. A Bíblia não fala que é fermentado, fala que é vinho. Vinho de boa qualidade. E para encerrar esta noite, só quero dizer que hoje é o dia que você tem para aceitar Jesus. Ainda dá tempo. Ninguém sabemos o que pode acontecer comigo, acontecer com a minha esposa, acontecer com qualquer um de nós. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, só sabemos de hoje. Estamos vivos hoje e agora. Daqui a 2 horas. Hoje e agora. Sabemos o que vai acontecer hoje e agora, mas amanhã não sabemos, porque o amanhã pertence a Deus. Então, muitos aí estão tendo essa pandemia, mas os sintomas estão aparecendo quando? Estão deixando dizer, estão aparecendo pouco, o sintoma aparece pouco, mas estão deixando para depois. E quando chega depois já é tarde, aí já era. Aí quer chorar. Esses dias estava no hospital, eu e minha esposa, foi ontem. Tinha um rapaz lá, a enfermeira me explicou hoje o que aconteceu com ele. Ele ficou os dias em casa sentindo os sintomas foram aumentando, ele foi pedir a liberação, chegou na liberação, ele falou que não estava sentindo nada. E ontem ele voltou ao hospital, sentindo muita falta de ar, fizeram um exame e viram que ele já estava em estado grave. Já estava em um estado avançado do corona. Já não estava aguentando mais. A sua esposa o abraçou do lado e começou a chorar. E ele tinha que ser mandado imediatamente a Costa Rica fazer uns exames e ser entubado. Porque o seu estado já estava bem avançado. Já estava muito grave. Por quê? Porque deixou para depois. Deixou para a última hora. Deixou para depois. Se ele tivesse ido um pouco antes, talvez hoje ele não estaria na condição que está. Estaria melhor, né? E se ele não tivesse mentido, talvez a doutora podia dar mais medicamentos que podia ainda mais salvar a vida dele. Estou orando para Deus para que essa pessoa consiga sobreviver, vença o Covid. E outras pessoas também estão na mesma situação. Né? Minha situação. Essa semana eu estava vendo aqui um relatório de um médico. Um médico novo, de 40 e poucos anos. Você pode pesquisar no YouTube, ele morreu de Covid-19 porque deixou para depois também. Ele sabia todos os procedimentos, mas deixou só a febre aumentar. Ele já tinha visto o seu raio-x pulmonar que tinha tirado, viu que estava com sequelas e não cuidou. E o médico que era amigo dele, ele mandava mensagem no WhatsApp, dizendo que ele tinha que ir logo para o hospital, que talvez dava tempo dele se salvar, ele ia ser entubado e dava tempo de se salvar, e ele não foi. Ele preferiu ficar em casa, tomando os medicamentos que não era ainda recomendado. E quando ele chegou ao hospital, passou a noite, foi entubado, deu tempo dele mandar a resposta e dizer o seguinte: que doença miserável. A culpa não foi da doença, foi dele porque deixou para a última hora. No dia seguinte ele morreu, mas morreu por quê? Voltamos à história do Albute. Morreu porque deixou para depois, morreu porque deixou para amanhã, mas ele sabia que o único dia que ele tinha era hoje. Era o momento. O momento que ele tinha para se salvar era hoje. Então, voltamos a 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Então, só temos hoje, porque não sabemos o que pode acontecer amanhã. Amém?
Amém. Oremos nessa noite, vamos finalizar aqui a palavra de Deus. Pregação, e amanhã estarei fazendo uma nova gravação, um novo culto, um novo estudo. E espero que Deus possa chegar até amanhã para poder levar essas palavras a vocês, a palavra de Deus. Vocês que estão me escutando, nós vamos estar orando por cada um de vocês. Não conheço ninguém, mas quero que vocês me ouçam, que ouvam a minha palavra, que escute a palavra de Deus, que vejam os sinais que estão acontecendo, o que a Bíblia diz, o que vem acontecendo até hoje. Não deixe para depois. Não deixe para correr atrás depois, mas corra atrás agora, porque o dia que você tem é agora. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estou, Senhor, aqui nesta noite, Pai, te agradecendo, Senhor, por mais uma noite maravilhosa, por o Senhor ter me dado a oportunidade, Senhor, de pregar essa palavra. Há muitos que estão aí, ó Pai, no mundo que estão me ouvindo, ó Pai. Espero que essa palavra caia no coração deles. E que eles possam reconhecer que hoje é o único dia que ele tem para aceitar o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Aceitar, seguir o teu caminho e se converter dos maus caminhos. E que ele possa, Senhor, viver eternamente contigo, ó Pai, no lar. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite. E te agradeço, porque o que eu estou tendo mais aqui é agradecer, Pai. Que o Senhor olhe também, ó Pai, te pedir também que o Senhor olhe para aquele rapaz, o Senhor toque no coração dele e mostre a ele que hoje é o dia da salvação, Pai. Que ele possa aceitar o Senhor como Senhor e Salvador enquanto ainda é tempo. Para que ele não se perca, que não aconteça com ele o que aconteceu com o rico. É isso que eu te peço, Senhor, nessa noite. Que o Senhor esteja com a nossa família, ó Pai. Para muitos daqueles que não conhecem da Tua palavra, que o Senhor possa mandar um dos Seus servos aqui na terra, para que leve a palavra até eles. E para que o Senhor possa abrir o coração deles, e ele possa abrir, Senhor, seu coração para o Senhor e aceitar o seu caminho. Aceitar o Senhor e reconhecer que só o Senhor pode salvá-los. E que nada e nem ninguém mais. E que não há nenhum outro meio de se salvar a não ser por Ti. Que o Senhor é o único caminho que podemos andar. É isso que eu te peço, Senhor amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Para finalizar, irei louvar essa noite também o hino 259, nosso cantor cristão, Última Hora. Fala que amanhã pode ser muito tarde. Fala o seguinte: ao fim do labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo
paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas só Ele é o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Irmão, amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo te quer libertar, porque hoje é o único dia, é o dia da salvação. Amém? Fique com Deus, um abraço, tenha uma boa noite e um bom descanso.